Olá, olá, boa noite. Bem-vindos a mais um direito. E hoje eu vou ter dois convidados. Não é só um, vão ser dois. E que é a Cláudia e o João. E eles vão entrar já de seguida, transmitirem comigo. E vai ser sobre um tema muito especial. Olá! Bom, que tão rápido. Olá! Olha, eu vou experimentar aqui uma coisa. Deixa-me ver se isto dá para vocês ficarem. Isto não dá debaixo para ficar. Podemos colocar em cima. Não dá! Ai não? Pronto. Então vai ficar assim. Então o tema de hoje, eu ia começar exatamente por aí e não tive ainda tempo de dizer. Bem-vindo, Cláudia, bem-vindo, João. Obrigada. E Obrigado. hoje, olá, o tema vai ser as consequências da inversão de papéis no casal. E nada melhor do que ter um casal para falar comigo. E por isso sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Ou obrigada por terem aceito o convite. E eu ia pedir que falassem um bocadinho de vocês, que se apresentassem. Boa. Queres que começo eu, se calhar, não é? Dás aqui o lugar às mulheres. Eu sou Não a Cláudia. trabalhamos, João. Eu sou a Cláudia, sou mentora, sou analista corporal, também certificada, e conheci o João em 2015 através do Reiki. Ele foi meu mestre de Reiki e então conhecemos e pronto, e olha, e de mestre depois passou a namorada e depois de namorada a marido e hoje estamos aqui e obrigada por nos teres convidado, não é? Para este tema que no fundo acredito que vai ajudar muita gente. E agora vou passar a palavra ao João. Olá, boa noite. E eu sou o João, também sou mentor, também ando nestas áreas de análise. E tal como a Cláudia falou, portanto, nós conhecemos em 2015. Ela foi só a aluna mais exigente que eu tive até hoje. Queria saber tudo e mais alguma coisa, apontava tudo, questionava tudo. E agora percebo, né, porque era assim, na altura não percebia muito bem. Mas graças a isso nós relacionámos e começámos a ter uma proximidade muito maior que mais tarde, algum bom tempo mais tarde, deu como resultado que nós acabamos por ficar juntos. Portanto, estava predestinado que seria assim, embora nós naquela altura não fizéssemos a mais pequena ideia do que é que ia acontecer, nem que iríamos virar por aí. E Isabela, obrigado por este convite. É um prazer que cá estamos. Eu sei que sim, eu sei. Isto será uma conversa de amigos, não é? Nós conhecemos há relativamente pouco tempo, mas o tempo tem passado assim muito rápido. Eu não sei se é por terem os microfones ligados, os dois, que estou a ouvir algumas interferências. A ver, se ligarem um de cada vez, talvez seja mais fácil. Nós estamos em espaços diferentes, mas eu É? já percebi que tenho que pôr os fones, porque dá sempre o mesmo, que eu acho que tu ouves a minha interferência. Espera aí. Ok, agora a imagem congelou. Ok, agora sim. Consegues? Vou só aqui ver se consigo pôr o telemóvel em condições para não ficar aqui um bocado torto. Mas Tudo bem, não há está problema.
está a ser criativo para conseguir pôr isto aqui, não sei muito bem como. Tem tudo a ver contigo, não é? A criatividade é Claro. contigo. Então, nós vamos falar um pouquinho da inversão de papéis, mas se calhar também era interessante começar pelo papel do homem e o papel da mulher, embora atualmente vivemos assim algumas confusões quanto ao que é o papel da mulher, ao qual é o papel do homem, e eu gostava de saber qual é que é a vossa, o que é que vocês viram sobre isto? Queres começar tu ou queres que eu comece? Tá, podes começar agora. Olha, é assim, aquilo que nós vimos, aquilo que nós vivemos até há bem pouco tempo atrás, foi no fundo aquilo que vamos falar que é precisamente a inversão de papéis. Ou seja, quando nós nos começamos a ligar, quando nós começamos a estar juntos e a viver juntos, a Cláudia assumiu uma posição mais de guerreira. E isso para um rígido como masoquista é terrível, porque não só ela ocupa o espaço, como também faz uma coisa que é passar um atestado de incompetência, digamos assim, a um dos traços ou a uma das combinações de traços que mais poder executivo tem. Porque se há coisa que eu tenho é poder de execução. Posso não ser tão rápido como às vezes é necessário, mas faço e aguento e tenho um ritmo de trabalho muito mais intenso do que propriamente a Cláudia. E ela ao expor-se e ao esticar a corda e ao constantemente fazer aquilo que não era a competência dela, fazia com que eu sentisse o meu espaço invadido e depois o que é que isso fazia? Fazia com que eu ficasse quieto. Ora, se tu fazes, então eu não preciso de fazer. Se tu estás já a desempenhar as tarefas que são minhas, para que é que eu tenho que desempenhar outras quaisquer ou estar aqui a inventar? Se estás à espera que eu vou fazer as tuas, então temos que fazer acordos. Mas esses acordos muitas vezes também não existiam. Mas quando existiam, às vezes ficava estranho, porque eu não tenho a potência para certas coisas que fazem parte da mulher, digamos assim. Eu não sou propriamente um cozinheiro, nunca fui. E agora, embora saiba cozinhar mais ou menos, mas se me disseste para cozinhar, eu mais depressa arranjo outra coisa para fazer e nunca cozinha. E é natural em mim, eu não tenho problemas em tomar conta de uma casa, não tenho problemas em arrumar a casa, não tenho problemas em fazer, seja o que for da casa, entendes? Mas não é essa a minha apetência natural. Se eu tenho que estar a ocupar o meu tempo com essas tarefas em detrimento daquelas para as quais eu fui preparado para desenvolver, fica estranho para mim. O meu mundo fica diferente. E o meu mundo, ao ficar diferente, eu fico naquela dualidade, faço, não faço, vou dar uma volta, não vou, afinal, tenho uma mulher Tarzan, não era bem isto que eu procurava. Percebe? E aqui fica a dualidade, ficas, vais, não sei se é bem isto que eu quero para a vida, o que é que vai acontecer aqui? E isto foi muita realidade que nós vivemos até há uns pouco tempo atrás. Eu completando aquilo que o João está a dizer e no papel da mulher, falando aqui do meu caso e que no fundo é o caso também de muitas mulheres. Nós somos educadas a ser fortes, a ser guerreiras, a saber fazer tudo, a aguentar, a fazer de mulher e de homem, porque a mulher tem que ser mais forte. A mulher é mais forte até que o homem, porque ela também consegue fazer aquilo que o homem faz. Se o homem consegue, a mulher também consegue. E então, no fundo, eu fui também um pouco criada assim, não é? A ser forte. Eu não podia, se eu me queixava com alguma dor, cala-te que isso passa, não é? E aguenta. E no fundo, o espaço para a mulher não existia. E o que é que eu sentia? O que é que eu sentia em mim? Que era, acabei por desenvolver um corpo também mais de homem. Lá ver se apesar de ser mulher, não é? Os meus traços, as minhas pernas, a minha forma de estar era mais de homem. Até há bem pouco tempo, não é? Porque isto é todo um processo.
E no fundo, quando nós somos mulheres e somos educadas a ser fortes e não assumimos o nosso feminino, o nosso corpo começa a doer, não é? E o nosso corpo começa a doer e o nosso corpo começa com doença. E então, isto porque nós não assumimos a parte feminina e queremos assumir o masculino. E foi um pouco isso que aconteceu. E esta inversão de papéis, não é? Depois o que é que acontece? Não sei, se tu me quiseres interromper, vai interrompendo. Já sabes que eu começo a falar e depois nunca mais acabo. Não, olha, se me permites, antes que desapareça, eu vou só aqui ler um comentário da Goretti que diz: bom serviço a todos, boa sorte, espetacular. É um miminho para vocês. Boa, obrigada. Obrigada. E depois o que é que acontece, não é? A mulher assume o papel de homem, não é? No meu caso, eu até criei mais um corpo de homem, e quando tu tens uma relação, já estás tão habituada àquilo que não dá espaço ao homem para ser homem. E como o João. Ou seja, é também tudo muito inconsciente, não é? Porque a verdade é que tu não tinhas consciência disso, o João também não, mas a verdade é que ambos sentiam que alguma coisa não batia certo e depois havia uma consequência, que era a questão das dores que tu sentias. Nós só tivemos consciência disto no início do ano. Aliás, quando nós entramos para a formação do Corpo Explica, em novembro, foi quando nós tivemos mais esta percepção. Porquê? A mulher guerreira tem dores no corpo, não é? E tem algumas doenças. E eu, sendo a típica mulher guerreira, tive endometriose, não é? Então era aquela, não é? Queria ser forte, 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 nunca dobrava, nunca descansava, nunca nada. E então acabei por ter endometriose. E isso de facto condicionava muito a minha vida, porque fazia com que eu não estivesse bem no dia a dia, porque mulheres que estiverem a ver que têm endometriose ou se conhecem alguém sabem as dores que dá. E quando me vinha a menstruação era toda uma dor vir à cama. E muitas vezes o João, quando eu andava aqui em casa a fazer, ele dizia-me: não precisas de fazer, eu estou cá para te ajudar. E eu carregava, mãe, não, eu consigo, não, deixa estar, não, cá agora. Ele está aí que sabe, não é? E então, isso condicionava até a parte da sexualidade, não é? Porque se eu não estava bem, tinha dores, também a parte da sexualidade ficava comprometida. E isto era algo que nós já tínhamos querido trabalhar, passámos por vários processos, aligeirou, mas nunca curou, digamos assim, não é? E então, com todo o conhecimento da análise corporal, da lógica da vida, de conseguir perceber o papel da mulher e do homem, e de eu, depois da análise corporal, perceber que eu tinha a endometriose devido aos meus traços e devido à mulher guerreira, eu deixei de ser essa mulher guerreira. Sentei-me com o João. Queres falar essa parte para não ser só eu, amor? Não, eu acho que tu estás a dizer exatamente aquilo que é importante e já tenho aqui a Roberta Calhas que diz que sem dúvida é um tema tão interessante e importante. Porque, deixa-me só fazer um parêntese. Eu acho que há neste momento muito aquela questão de se não és mulher guerreira, esquece lá isso, não serves, não é? Porque mulher pode ser mulher e homem, pode ser mãe e pai, não é? E muitas vezes aconteceu também comigo, de eu ser mãe e pai da minha filha durante uma determinada, bastantes anos até, e também me identifico muito bem no teu papel, porque eu também ganhei, entre aspas, muitas doenças, exatamente porque eu nem sequer
me permitia descansar. E as doenças apareciam porque era a única hipótese que o meu corpo, com a inteligência fantástica que os nossos corpos têm, me obrigava a parar. E a ti era igual, ou seja, nós somos muito mais iguais do que diferentes. E só o facto de respeitarmos a nossa especificação básica, a nossa programação, porque nós os três temos programações diferentes, não é? Sim. Embora os três temos os 5 traços de caráter, e posso já falar aqui para quem não está tão familiarizado, que desde o útero até aproximadamente aos 5 anos, nós, como seres humanos, passamos pela mielinização do sistema nervoso central, que é aquela parte em que é colocada a bainha de mielina, que é uma parte de gordura que nos dá controlo sobre o nosso corpo, né? Porque o bebê, quando nasce, ele nem segura a cabeça, né? E em cada uma dessas 5 etapas, o corpo e a mente têm dores e têm recursos. O problema é que a maioria de nós vive a vida inteira em dor, não é? Sem sequer ter a noção dos recursos incríveis que tem. E depois, quando há uma mulher guerreira que tem ali o pico de rígido, e mesmo tendo ao lado um homem que é rígido e masoquista, que é outro traço, isto não é para assustar ninguém, ok? Isto são traços que foram deixados os nomes em homenagem a quem o descobriu, há menos de 100 anos atrás. De facto, tu passavas um atestado de incompetência ao teu marido. Sim. Queres falar um bocadinho sobre isso? Deixa eu falar agora. Precisamente, porque, repara, quando tu és substituída na tua maior capacidade, é como se te passassem mesmo um atestado de incompetência e com selo branco, ou seja, devidamente documentado. E tu ficas um bocado naquela de, mas afinal, o que é isto? Que posição agora é que eu tenho que tomar? De que forma é que eu tenho que me conduzir? Porque depois, quando era suposto o papel de mulher existir, ele acabava por não existir porque a disponibilidade física já não existia, a disponibilidade mental também não, e ela só queria sossegar e fechar para a noite. Acabou. E a pergunta ficava, mas afinal, que tipo de vida nós estamos a desenvolver? Nós que já temos um conhecimento muito grande daquilo que o ser humano é, que já trabalhamos de forma mais intensa, mais estruturada todas as questões à volta do homem e da mulher, afinal estamos a falhar porque há necessidade de um estar a exercer uma supremacia sobre o outro, a mostrar ao outro. Eu cheguei a perguntar à Cláudia se a quinta para ela não era um peso, porque eu, em certo aspecto, eu já sentia que talvez fosse melhor ela desistir. Talvez fosse melhor ela mudar de vida, porque realmente ela aqui estava a ocupar o meu espaço e a negligenciar, se calhar, a parte feminina dela. E isto complicava aqui a forma como nós estávamos a ser em relação a casal. Eu acolhi muito, porque parte de mim acolhe bastante, né? Guarda, cuida, e não quero que lhe fale nada, mas depois chegava uma altura que eu dizia, já estou farto. Já chega, porque onde é que está a mulher que no fundo eu quero ao meu lado? Só que ao mesmo tempo, o teu masoquista é muito leal, não é? Porque é o traço que mais fiel é. E tu, para sobreviver, não é? Para sobreviver nesse ambiente, tu sentias e calavas e guardavas. Sim. Porque era a forma de amar. Acabava por me recolher no meu mundo, muitas vezes até acabava por ser cobrado, porque depois eu fechava-me para não ferir, eu calava-me para não arranjar aquele que era o conflito, que muitas vezes poderia ser altamente nocivo, e quando era também cobrado nesse aspecto, então o meu lado rígido também não gostava, porque para além de eu ter sido humilhado, né, porque no fundo era, eu começava a ser trocado por uma supremacia que não tinha fundamento nenhum. Então eu não era a primeira escolha da Cláudia aqui.
Aliás, naquela altura nem era, e ela sabe que não. E essa foi outro acordo que nós tivemos que fazer depois, quando ela percebeu o que é que estava a acontecer e onde é que isso nos ia levar. Mas isso agora ela fala, que acho que é importante ela falar disso. No fundo, aqui, e é aquilo que acontece em muitos casais, que é a falta de comunicação, não é? Muitos casais, porque a mulher, ou porque assumem papéis diferentes, não é? A mulher assume o papel do homem e até o homem assume também o papel da mulher, porque vemos também muitos casais assim. E depois aí começa a surgir as dificuldades de comunicação, que era como o João estava a dizer, não é? Se eu já não sou importante aqui, o que é que eu estou a fazer? E fecho-me. E a maioria das pessoas, dos homens, não é? Neste caso, que têm o traço de masoquista, é isso mesmo que acontece. Há muitas mulheres que dizem, eu falo com ele, mas é um monólogo, porque eu só falo, ele só diz, pois, e então, e ele não me entende, ele não isto, ele não aquilo, mas ela está sempre lá a cobrar, que era o meu caso. E qual é que foi aqui, no fundo, a virada de chave? Também dado todo o trabalho que nós fazíamos, não é? Nós tivemos a capacidade de nos sentar e de conversar quando estávamos a ver que as coisas estavam a descambar e ambos vimos de outros relacionamentos e não queríamos que isso, não é, no fundo, voltasse a acontecer. Estava ali a repetir-se tanto um padrão para o meu lado como um padrão para o lado do João. Então sentámos a conversar, mas de forma consciente. O que é que eu sinto, o que é que tu sentes, o que é que eu tenho que mudar, o que é que tu tens que mudar. Pronto, tivemos ali uma conversa que ainda demorou bastante tempo e começámos a fazer ajustes. É claro que isto é uma coisa que não se estala aos dedos e as coisas ficam, não é? Porque há muitas pessoas que aquilo que querem é, ok, dá-me lá a solução que eu estalo aqui os dedos e isto fica tudo cor-de-rosa e amanhã é paz e amor e mais nada acontece, não é bem assim, não é? E então as coisas começaram a melhorar muito, mas melhoraram mais ainda, não é? Quando nós nos conhecemos verdadeiramente. Eu me conheci verdadeiramente a mim enquanto mulher e o João se conheceu a ele verdadeiramente enquanto homem. Quando soubemos exatamente como é que funcionávamos os nossos traços, quando vimos o nosso gráfico, quando cruzámos, quando tu também fizeste aquela análise em que nos cruzaste os gráficos e que disseste em que é que eu era boa, em que é que o João era e o que é que nos podíamos ajudar. E a partir daí nós deixámos de competir, porque a nossa rigidez também competia ali um bocado um com o outro, deixámos de competir para nos ajudarmos e para nos unirmos. No fundo éramos duas peças que estavam assim meio encaixadas e acabaram por se encaixar, porque a partir daí cada um trabalhava na sua área e agora juntámos-nos e criámos o Cláudia e João e estamos a trabalhar em conjunto, no fundo a ajudar mulheres a comunicarem melhor no seu relacionamento e até casais também, que também já nos chegaram. Eu com aquilo que eu sei fazer bem e o João com a parte dele que ele sabe fazer bem. Já não andamos os dois a fazer a mesma coisa e isso era algo que também nos desgastava. E agora sabemos, o João tem... e depois... O que é que nós também fizemos? Os nossos acordos de casal, que é extremamente importante, que é o que é que eu espero de ti, o que é que tu esperas de mim e, em conjunto, o que é que nós podemos fazer, porque cada um tem as suas necessidades, cada um tem os seus gostos, cada um, eu esquizoide, 35%, não é? Também gosto do meu momento de estar sozinha, o João na caverninha dele do masoquista de outra forma também gosta e então é constantemente este acordo e isso vai ajudar com que a comunicação seja cada vez melhor, o relacionamento seja cada vez melhor e há vontade de estarmos os dois e não nos afastarmos. E muitas vezes aquilo que nós vemos e com os casais que nós trabalhamos, as pessoas sentem tanta dificuldade que preferem deixar do que tentar. Quer dizer, as pessoas tentam, mas depois não ficam só no tentar e não partem para a ação.
é na ação que tudo se desenvolve, é no fazer. As coisas dão trabalho, as coisas têm o seu esforço, as coisas às vezes estão lá em cima, outras vezes estão cá em baixo, mas faz parte, não é? Porque se nós não tivermos desequilíbrio na vida, estamos na zona de conforto. E na zona de conforto. E estamos numa linha, não é? Para quem sabe dos eletrocardiogramas que existem no hospital, quando a linha está direita é porque a pessoa já morreu, não é? E infelizmente não faltam pessoas que já morreram e continuam aqui vivas, porque na verdade essa linha continua a fazer o pi, porque a vida real é um alto e baixo e vê-se no dia a dia, não é? Não é nas fotos que tiramos, não é em nada para os outros, é naquilo que se passa dentro de quatro paredes e que só um casal sabe. E ainda ontem, já te passo a palavra, João, que eu sei que tens aí coisas para dizer, mas ainda ontem nós estávamos com o nosso grupo de mentoria e estava lá uma pessoa que dizia que dá tudo tanto trabalho, é tudo tão difícil que eu prefiro estar sentada no meu sofá com os buracos porque eu sinto que é confortável. E isto de facto é um cenário que se reporta a muitas pessoas e a muitos casais, não é? E no fundo, aquilo que nós queremos, não é? E a mensagem que nós passamos aos casais também com a nossa experiência é: saiam da zona de conforto, desses buracos do sofá, e assumam cada um o seu papel, a mulher de mulher e o homem de homem, porque isso faz com que a relação assim ande a 1000 à hora, não é, amor? E quando passam, de facto, por uma análise corporal também, como vocês passaram, em que, porque lá está, como isto está tão cá dentro, é tão profundo, e vocês que já tinham um trabalho imenso, já de currículo, não é? Em diversas áreas, encontraram ali também a ferramenta que agora também usam, não é? Porque, de facto, nada como experimentar para testar e saber como é que funciona. E João, diz-nos então o que querias dizer, para não estar aqui a cortar. Não, está tudo bem, não é propriamente cortar, não é por aí. Como a Cláudia estava a falar, nós tivemos cá um grupo, para além daquele grupo que trabalhámos na mentoria. E é incrível perceber que alguns casais vivem de tal forma desconjuntados que nem sabem qual é o verdadeiro papel um do outro. É como se fossem duas crianças crescidas que vivem na mesma casa. E é de tal forma confuso que depois o que é que acontece? Não são uma família estruturada, optam por nem ter filhos para não ter essa responsabilidade, porque depois também não sabem como é que vão agir e como é que vão desenvolver toda essa parte de educar e de criar essas crianças. E quando nós transmitimos a nossa mensagem, quando as pessoas estão connosco e se confrontam com aquilo que nós somos neste momento como casal, ficam super felizes de ver. Mas é assim, não é só feliz de ver que é importante. É feliz de fazer também. E o feliz de fazer é uma coisa que se constrói. É uma coisa que faz com que cada um de nós aprenda a viver primeiro consigo, porque a relação mais importante é de ti para ti. E a partir do momento em que a tua relação de ti para ti está plena, em que tu sabes exatamente o que gostas, sabes o que queres, quem és, como és, tu estás preparada para teres uma relação com alguém. Então sim, vais encontrar alguém que vem de acordo às tuas necessidades, à tua forma de estar, e que vem suprir as necessidades que do outro lado tu não consegues. Mesmo que tu queiras ser guerreira, muitas vezes não consegues fazer a outra parte. Há coisas que tu simplesmente não estás programada para fazer. E nunca as vais fazer, vais delegar em alguém. Então se tu tens alguém junto de ti que faz esse trabalho, essa parte, fica mais fácil para ti desenvolveres a tua vida. E aqui, quando nós começámos a caminhar dentro do Corpo Explica, quando fizemos todos os workshops associados à formação, quanto mais intensificámos o conhecimento dos traços, mais nós fomos percebendo
a quantidade de asneiras que nós estávamos a fazer e o quanto nós nos desajustávamos daquilo que era o relacionamento ideal. E ter consciência disto foi qualquer coisa como um par de chapadas na cara em 2 segundos. Em que nós nem tivemos tempo quase de respirar para percebermos que estávamos no campo ao lado daquele que devíamos estar. Eu até acrescento algo àquilo que tu estavas a dizer, ao relacionamento ideal. É mais um relacionamento com um referencial saudável. Sim. Não é? Porque a verdade é que nós não recebemos um referencial saudável. E por não termos recebido, estamos só a repetir a forma que nós aprendemos com os nossos pais. Porque a verdade é que uma criança, não é? E a questão dos pais e filhos aqui é muito importante, porque é o legado que nós deixamos às gerações. Os filhos vão aprender a ser o que é o masculino e o que é o feminino com o pai e com a mãe. Mas até aí, Isabela, desculpa lá, só um bocadinho. Até aí nós falhámos. Porque se tu reparares, esta sociedade de hoje em dia está completamente adulterada daquilo que eram muitos dos valores que estavam lá atrás. Se tu te lembras, muitos dos casais que existiam antigamente, o homem era o provedor da casa e a mulher tinha o seu papel muito bem estruturado, se bem que às vezes era subjugada, e não vamos entrar por aí. Mas pronto, sim, era tudo que temos, não havia. Pronto. Mas à conta disso, houve muitos movimentos que se criaram, que o que é que fizeram? Vieram desestruturar toda a sociedade e vieram transmitir uma imagem à mulher que adulterou o seu papel. E vieram também trazer uma imagem ao homem que fez com que esta inversão de papéis até se torne normal e corriqueira. E daí nascem muitos homens bananas que não têm bolas para assumir aquilo que é real e importante no casal, e nascem muitas mulheres guerreiras que levam o tempo a desempenhar tarefas, a ter atividades, a ter profissões, algumas até de desgaste rápido, que depois, em termos de posição de mulher no lar, pura e simplesmente, essa mulher não existe. E o homem está naquilo que se chama a gaveta do nada, com o comando na mão, para trás para a frente, sem fazer aquilo que é essencial para ele. Porque ele sente que o seu lugar está ocupado por alguém que não é homem. E isto viram hábitos de tal maneira brutais que as doenças são naturais. São apenas a consequência de algo muito mais profundo, porque quando dizemos que falhamos, na verdade, se calhar a intenção, quando o papel da mulher foi dito que podia trabalhar e que podia, a verdade é que pode, não tem que, não é? É uma escolha. Só que deturpou-se de tal forma que foi do 8 para o 80. Exatamente. E porque se não havia um referencial saudável, continua a não haver um referencial saudável com tudo isso. E a consequência está vista, não é? Com todas as vicissitudes que tem hoje em dia a sociedade e a vida hoje em dia é muito mais acelerada do que era há umas décadas atrás, fazer muitas vezes de uma mulher que não é propriamente rápida, e não estou a desconsiderar as mulheres, pelo contrário, eu valorizo muito as mulheres, mas fazer de uma mulher que não é rápida uma máquina de trabalhar é qualquer coisa de brutal. Com todas as consequências que daí vem depois. Uma série de doenças, uma série de problemas psicológicos, uma série depois de questões que estão colocadas na frente da mulher e que ela não consegue dar a volta por cima, a não ser que entre no mundo dos químicos. Ou seja, destrói-se uma personalidade que pura e simplesmente está a assumir uma responsabilidade que não é dela. E depois que homens que até eram saudáveis, homens que até tinham uma certa potencialidade, se anulem para dar espaço a este combater, digamos assim, por uma posição de destaque, e que acabam depois também por viver problemas graves,
porque já começa a ser muito comum homens com altas depressões. Porquê? Porque eles não têm a sua masculinidade assumida, o seu lugar está ocupado e está ocupado por uma mulher, não por um homem, e eles ficam enfiados no buraco e não sabem sair de lá. Porque muitas mulheres até conseguem dar a volta, mas os homens muitas vezes não dão. Ficam de tal maneira oprimidos, ficam de tal maneira depressivos que não conseguem ver a saída. E mais grave, não conseguem pedir ajuda. Para eles pedir ajuda é muito mal. Até porque, Cláudia, já te dou a palavra. Eu lembro-me que quando fiz a vossa análise, aquilo que eu precisei dizer, o João nunca iria ter coragem de o fazer. Porque o traço de caráter masoquista, e eu sei do que falo, porque é o meu apesar de eu ser muito distribuída, eu tenho 23% dele, né? Entre 18 e 23, eu tenho os meus todos aqui muito distribuídos, e isso dá-me aquela confusão que eu nunca entendi na minha vida. Mas eu conseguia perceber exatamente o sofrimento que o João estava, e ele estava só a aguentar. Ele estava a aguentar até um dia, se calhar, explodir, e se calhar quando explodisse já ia ser muito tarde. Mas é isso, é a dificuldade de expressar. Porque, como é um traço tão fiel, tão dedicado, tão para o bem do outro, que ele anula-se ele próprio. E isto também machuca muito, não é? E Cláudia, o que é que tu tens? Antes da Cláudia falar, assim, eu diria uma coisa que é muito importante aqui deixar às pessoas. Se eu não tivesse feito já um tão grande trabalho interior, hoje nós dois não estávamos juntos. E isto é verdade, a Cláudia sabe disso, já falámos sobre isto de várias formas e efetivos. Se eu não tivesse já feito uma desconstrução tão grande na minha vida, ao ponto de agora os ajustes que faltavam serem mais estruturais lá, mesmo detrás dos sítios onde tu não consegues quase ir, porque não tens consciência para isso, que foi aquilo que apareceu agora, né? Nós já não estávamos juntos e se calhar já nos tínhamos cobrado imenso, porque não nos conseguíamos conjugar. Porque no fundo teria que haver aqui uma inversão quase total para nós conseguirmos conciliar aquilo que era um casal. E isso de todo que não era interessante. E antes, só um ajuste, João, não é um ajuste, são acrescentar. E mesmo que vocês estivessem separados, sem terem esta consciência do papel de cada um, certamente teriam encontrado novos relacionamentos em que isto ia repetir-se. Exatamente. Que é o quê? Ia-se repetir que era para dizer, não é? Porque a mulher guerreira depois só arranja, não é? Homens que não são lá o padrão dela, não é? E então vai acabar por terminar as relações para dizer que os homens são todos iguais e que ela é que é forte, não é? E ainda há pouco, quando vocês estavam aí a falar quando era muito importante, antes do casal, e nós dizemos muito isto, que é antes do casal, antes de serem dois, são um, não é? Porque eu tenho que gostar de mim e o João tem que gostar dele. E durante muito tempo eu não gostava de mim. Eu não gostava da minha imagem ao espelho. E isso fazia com que a minha autoestima, o meu amor próprio estivesse lá em baixo e a relação também não estivesse no seu melhor. E, de facto, quando eu comecei a empoderar-me cada vez mais, a gostar cada vez mais de mim, a cuidar-me, a mimar-me e a gostar de me ver ao espelho, então aí eu fiquei disponível para receber o João como marido, como homem, no lugar que ele ocupa e no lugar que eu ocupo também. Porque muitas mulheres esquecem-se de cuidar de si, esquecem-se de descansar. São aquelas mulheres que trabalham, chegam a casa, se tiverem louça e limpeza para fazer, em vez de irem para o sofá, ainda vão lavar a louça, ainda vão aspirar a casa, ainda vão não sei o quê, ainda vão fazer o jantar e
Quando chega à noite, pumba, apagam. Bem, e nós ao conhecermos, e no fundo é isso que eu agora também faço, eu e o João, já fazemos isto já há algum tempo, que é quando nós sentimos que estamos em esforço, nós descansamos. Nós permitimos-nos dar esse tempo para quê? Para não nos sobrecarregarmos. Nem para a minha mulher ficar sobrecarregada, nem para o homem dele. Para quê? Para que a nossa relação também seja leve. Porque o que é que acontece quando nós estamos sobrecarregados? Vem o desentendimento, não é? Quando eu estou mais sobrecarregada, quem é que paga? A pessoa que está ao lado. E às vezes eu digo, acontece no dia a dia, não é? Qualquer coisa ao João, e ele responde ali de uma certa forma, eu digo, pronto, eu já estou aqui sobrecarregada. E ele olha para mim e eu, pronto, já sei, desculpa, eu vou descansar. E, e é assim que nós temos feito. Este fim de semana, por exemplo, nós tivemos o retiro aqui na Quinta e para além do retiro eu ainda andei a dividir aqui o meu tempo com uma formação que estive a fazer online, em que tu também participaste, não é? Do Corpo Explica, e eu estava extremamente cansada. E nós, depois da formação, tivemos que fazer uma prova. E eu decidi, não, a prova é para ser feita até na segunda-feira. No domingo eu fui descansar, na segunda-feira fiz aquilo que tinha para fazer de manhã, a seguir ao almoço fui-me deitar no sofá, dormi 2 horas, tomei um banho e a seguir fui fazer a prova. Permiti-me descansar e estava fantástica. Noutra altura, eu não fazia nada disto. E então a mensagem, no fundo, que eu deixo às mulheres é que, acima de tudo, que passem por uma análise corporal, que eu acho que é mulheres e homens e casais, acho que toda a gente devia de passar por uma análise corporal, devia de conhecer-se, devia conhecer o marido, porque muitos problemas e muitas inversões de papel, muitos problemas de comunicação acontecem porque não se conhecem, porque não se respeitam, e depois então respeitarem-se a si e ao outro. E permite-me dizer outra coisa, que é, quando conhecem a si próprios e ao outro, mais facilmente também potenciam o outro quando ele não está tão bem. Exatamente, porque tu sabes exatamente aquilo que ele precisa de ouvir. De ouvir e que tu faças também, não é? Exatamente. Porque é um intercâmbio e se nós temos que viver como casal, é muito importante esta interajuda, porque vai haver dias em que eu não estou tão bem e às vezes isso acontece durante o dia, várias vezes. Pois, como tu és distribuída, então. É natural que do outro lado haja a compreensão e perceba, bem, ok, já estou a perceber porque é que vem aquela reação toda, não é? Porque de facto é algo que se vai construindo. Porque nós vivemos uma vida num registro e agora virar a chave não vai levar outra vida, mas é necessário estarmos constantemente em autovigilância também, não é? Esta semana não, a semana passada aconteceu aqui uma situação, eu vou falar uma parte e depois tu falas a outra, em que eu estou no processo, se calhar quem está a ouvir não vai entender muito bem, mas é um processo de desconstrução, que é a troca justa, e que no fundo é nós cuidarmos, olharmos para a nossa história, pronto, que é um processo de autoconhecimento. E eu tinha 2 tarefas para fazer que não eram propriamente fáceis na sexta-feira, e eu comecei a ficar com as dores de barriga e aqui assim um bocadinho menos bem, 2 dias antes, e eu, ai meu Deus, como é que vai ser? Logo naquela expectativa. E as coisas já mudaram aqui um bocadinho. E então, tínhamos ido às compras para o retiro que nós íamos ter e eu comecei ali a divergir um bocadinho com o João. E depois, o que é que tu fizeste? Conta lá. Eu já estava, no fundo, a ser acusado de estar a criar uma energia, de estar com uma ansiedade que eu sentia que não era minha. Eu digo assim, espera aí, vamos lá aqui fazer um acordo interior. Eu não tenho que levar com isto. E então fui direito a ela e disse, olha, é assim, esta energia não é minha, eu não a quero. Porque se tu estás a desenvolvê-la porque estás a sofrer por antecipação,
Então tens que resolver, mas não carregues em cima de mim aquilo que tu estás a vivenciar. E ela ficou a olhar para mim, estás a ver aquela parte do primeiro não aceitar, mas depois perceber que realmente se calhar eu tinha razão, porque eu sinto muito, e eu disse-lhe mesmo isto, é que é assim, eu sinto muito e tu sabes. Portanto, se eu sinto que isto não é meu, não é meu, é teu. Portanto, resolve lá esta questão e vê se te orientas, que é para depois isto continuar a correr bem. E depois o que aconteceu? E depois, não é, eu como sei que ele, quais é que são os traços dele, não é, como é que nós funcionamos, eu já baixei a régua aqui da minha rígida, não é, porque, e disse, olha, tens razão naquilo que estás a dizer, peço desculpa, já não estou a sobrecarregar mais, olha, vou-me ali recolher, vou pensar e vou-me acalmar e pronto, e foi o que eu fiz. E depois é normal, não é? Pronto, a ansiedade acabou por continuar até fazer o que eu tinha que fazer na sexta-feira, mas já nos entendemos. Pronto, já não sobrecarreguei ali o masoquista dele e ele no fundo também percebeu e é este entendimento que é muito bom e que melhora muito o nosso relacionamento e depois também a vivência, porque temos um adolescente com 15 anos aqui em casa, não é? E também temos que cuidar e cuidar de nós e também cuidar dele, não é? E pronto, e passou. Porquê? Porque nós nos conhecemos, porque senão isto se calhar tinha dado mal. E o João permitiu descarregar o lixo que tu querias carregar em cima dele para deixar espaço para carregar aquilo que era verdadeiramente importante. Exatamente, exatamente, não é? Eu, no fundo, estava a ser levado a carregar um lixo para acolher aquilo que não era meu, e isso iria imediatamente pôr-me num plano energético que não era o normal meu, porque aquilo não me dizia nada e eu sabia de onde é que aquilo vinha, porque sabia toda a ansiedade que se estava a gerar dado o momento. Diga assim, epá, pelo menos tem a honestidade de perceberes que estás assim por aquilo que vais vivenciar, por aquilo que se vai passar, mas está tudo bem. Agora, não venhas carregar em cima de mim uma divergência que está aqui a acontecer, porque nós estávamos a entrar no silêncio, na rota de colisão. E eu percebi que nós estávamos a afastar precisamente para aquele que dissesse a palavra errada gerava um conflito. Agora, se nós dois temos esta capacidade de perceber as coisas e resolver de imediato, quantos casais há que não têm esta capacidade de perceber e de encarar as coisas e culpam constantemente o outro daquilo que é responsabilidade sua? E criam conflitos que depois, mais tarde, levam ao afastamento imaturo porque não conseguem gerir as emoções que estão lá dentro. Porquê? Não se conhecem. E alguns vivem 30 anos juntos. Sim, e a verdade é que quando essas situações acontecem, é como se fossem duas crianças feridas a falar e não dois adultos, não é? É mesmo? Porque não há esta tomada de consciência. E ter e conseguirmos ter esta capacidade, não é? De ter esta consciência de ver, são ajustes que se vão fazendo no dia a dia e que fazem toda a diferença, não é? Como o João estava a dizer, casais há que ou porque amuam, ou porque batem a porta, ou porque o homem sai e vai beber e depois chega alcoolizado a casa, depois a mulher não gosta, depois a mulher que até, enfim, é rígida e aquilo já não está a satisfazer e até vai à procura de outro e o homem também vai à procura de outra e depois acabam, e em vez de se ajudarem, acabam por se acusar, não é? E depois... E afastam-se, não é? E depois as crianças, no caso de terem filhos, estão a viver tudo aquilo. E então, em vez de serem adultos saudáveis em comportarem-se como tal, não, são umas crianças que começam a brigar e a amoar com outras, vá com os filhos ali que não estão a cuidar. E então, o que é que acontece, não é? Pais doentes criam filhos doentes, não é? E então é muito bom poder ter
esta conversa aqui contigo, não é? Que mais pessoas depois também vão ver a gravação, para que se faça luz e que tenham consciência de que todos os papéis devem de assumir o papel certo, senão a vida não tinha sido criada com o homem, com a mulher, com os filhos, não é? Portanto, éramos todos homens ou éramos todos mulheres, não é? Se cada um tem um sexo diferente, por algum motivo não é? E o homem de si é um ser mais forte, não é? Que aguenta o trabalho mais pesado, porque raio é que a mulher quer fazer esse trabalho pesado. Como diz o João, ele acho que é cheio de Tarzan, não é? Quando vimos das compras, eu agora já aprendi, não é? Que eu ajudava ali a carregar os sacos, e ele não. Ele e o meu filho fazem esse trabalho, carregam os sacos. E eu deixei de ser esse Tarzan, que ele muitas vezes dizia que nós brincamos. É mesmo porque é assim, repara, uma mulher Tarzan é a mulher que bate nos seios. E o que é que ela faz? Dá cabo de uma das fontes de vida. Porque uma das magias da mulher é precisamente criar vida. Se ela massacra aquilo que é essencial para dar um colo a uma criança que vai ajudar a nutri-la, o que é que ela está a fazer ela própria? O que é que ela está a fazer à relação? Está a matá-la. Exatamente. E eu perguntei à Cláudia, vê lá se queres ser mulher Tarzan. Achas que eu vou gostar de uma mulher Tarzan? É verdade. É como se tu chamasses a uma pessoa que fuma drogado. Porque no fundo o tabaco é a pior droga do mundo e ninguém tem a coragem de dizer isto. Entendes? E aqui no fundo é essa postura. Muitas mulheres tomam a atitude de Tarzan, conseguem carregar tudo e fazer tudo, quando elas, não é esse o papel delas. Elas não têm que provar a ninguém que são fortes. Elas só têm que assumir o seu papel e o homem assumir o dele e juntos construírem a família, porque é aquilo que é importante. Então vamos cada um desempenhar o nosso papel o melhor que sabemos e deixar essas tretas do feminismo, ou do machismo, ou do não sei quê, porque não é assim que se constrói uma família saudável. Não é aí que nós somos adultos saudáveis. E isso não nos leva a lado nenhum que não seja a doença e a destruição. Então vamos tomar um bocadinho de consciência, vamos parar um bocadinho e perceber que se há ferramentas devidamente certificadas para nós conhecermos exatamente aquilo que nós somos, porque não utilizá-las em vez de andar a apostar em porcarias que há no mundo que não nos levam a coisa nenhuma e que a única coisa que fazem é com que o nosso dinheiro voe, com que o nosso dinheiro desapareça. E depois, que benefício é que vem daí? Não é? E nós que estamos todos no mesmo mundo e percebemos o benefício que já tivemos, eu acho que era super importante as pessoas perceberem a verdade do que está aqui dito. A verdade do que nós falamos sem que o intuito aqui seja vender algo. É transmitir, no fundo, conhecimento essencial para o bom funcionamento da humanidade. E para o bom funcionamento do casal. Porque é os pilares, não é? É os pilares daquilo que nós somos. Mesmo? E por vezes abanar estes pilares é um desafio enorme. E a Camila está a dizer aqui, amando a live, quanto aprendizado. Obrigada. Diretamente do outro lado do Atlântico, também estamos a ser vistos no Brasil. Que bom. Olha, estamos a entrar nos últimos minutos. Vou dar a oportunidade a quem está a assistir, se quiser fazer alguma pergunta, para fazer agora. E agora, fechando um pouquinho no papel da mulher e indo um bocadinho de encontro àquilo que vocês disseram, de facto a mulher necessita de se permitir ser amada, cuidada e protegida por um homem que a vai proteger e prover. E quando aqui falamos na mulher e no homem, de maneira alguma estamos a excluir as pessoas que têm uma apetência por pessoas do mesmo sexo. Porque certamente, mesmo dentro de um casal de pessoas do mesmo sexo, há aquele que desempenha
a energia feminina e o outro a energia masculina. E isto é transversal. Não há aqui qualquer tipo de discriminação. Então, pedia a vocês que deixassem uma mensagem final. Olha, da minha parte, a mensagem que eu tenho para todas as mulheres é que cuidem de si, que se amem, que se empoderem, que deixem de ser mulheres guerreiras, que ocupem esse lugar de mulher e que deixem o homem cuidar delas, porque só assim faz sentido. E já agora também deixo aqui o espaço para os homens, porque faz sentido, não é? Dizer a todos os homens que estão nas relações, sejam elas de que tipo for, como tu falaste, Isabela, que tenham a coragem de resgatar o seu lugar, que tenham a coragem de colocar a sua mulher como a sua primeira escolha e como protegida que deve ser, que sejam realmente uns bons provedores da casa e da família que eles constroem, para que assim possam fluir na vida. Acima de tudo, que tenham a coragem de se conhecer, de saber como funcionam, saber como funciona a companheira ou o companheiro que tenham ao lado, de modo a que não só consigam ser adultos saudáveis, como consigam construir relacionamentos saudáveis, sejam eles de que espécie for. Mas que tenham a coragem de assumir aquilo que são como homens e dar espaço à mulher porque ela se torna bela, porque ela se torna linda, mas sendo protegida, sendo provida por eles. E já agora uma mensagem a todos os homens. A mulher é cara quando é bela, mas vale a pena. Vale a pena pagar para isso, né? Vale a pena. Que bom. Olha, eu também. Tenho só mais uma pergunta. Falem um pouquinho do vosso projeto. Nós temos o Cláudia e João. Quem estiver aqui, se quiser assistir, se quiser ir ver, é Cláudia _ e João. Não sei se calhar podemos depois escrever nos comentários. E nós ajudamos mulheres a melhorar a sua comunicação no relacionamento. No fundo, ajudar a que se conheça a ela primeiro, não é? Através do formato do seu corpo, saber como é que a mente funciona e como é que ela se relaciona consigo e com o outro, e conhecer também o seu companheiro e perceber de que forma se podem ajustar para que a comunicação no casamento seja fluida, para que vivam um relacionamento incrível. Que bom. E é isso. João, queres tentar alguma coisa? Só dizer que neste nosso projeto aquilo que nós fizemos não foi nada mais do que rentabilizar recursos e rentabilizar as melhores capacidades de cada um. Somos intrusivos, somos desconstrutivos para que depois se possa construir realmente aquilo que é o essencial para ter um bom relacionamento consigo, um bom relacionamento com o outro, viver uma vida incrível com base na maior verdade que é saber quem tu és realmente. E isto é o mais importante para nós. E depois, quando há filhos envolvidos, todos ficam a ganhar, não é? Porque, de facto, o vosso projeto está mais virado para casais. O meu tem a ver também com a questão dos pais e filhos e famílias. Mas, de facto, é o relacionamento base onde a vida começa e onde a nossa estrutura está a ser moldada. E por isso eu valorizo imenso o vosso trabalho. Agradeço mais uma vez por terem aceito este convite. Obrigada a todos que estiveram a assistir e um beijinho enorme para vocês. Obrigada. Obrigado a nós. Beijinhos e tudo a fluir. Isso, a fluir. Um beijinho enorme para vocês. Beijo. Até breve. Obrigada.